Palavra de fé, uma mensagem de edificação e fé para a sua vida. Gravado direto da Igreja Evangélica do Espírito Santo IES, com o pastor Eliel Rodrigues. Uma mensagem de fé e vida, uma mensagem para transformar a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa. Nos seus planos possa haver a aprovação do Senhor. E que você possa crescer em graça e possa todos os dias, convicto, em absoluta convicção, saber que a melhor dependência de toda uma vida tem que ser nas mãos do Senhor Jesus. O tema de nossa mensagem hoje é cuidado. Pecado continua sendo pecado. Tudo pode passar, tudo pode ser transformado, tudo pode mudar, mas a Bíblia continua do mesmo jeito, dizendo a mesma palavra. Pecado continua sendo pecado. A Bíblia prega a mesma palavra. Mas antes eu quero levá-los à carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 6,18. Assim diz a palavra do Senhor: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Existe uma grande verdade prática, uma grande chave nessa palavra. Nós não devemos continuar nos enganando. Tem gente que está vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. O mesmo Deus que puniu os adoradores de Baal, Peor e tantos outros, continua a reivindicar santidade e pureza de cada um dos seus filhos. Vamos ler a palavra do Senhor, a palavra de onde o Senhor nos deu essa mensagem, que veio do seu coração, da sua vontade, para um grande alerta para a sua vida, para a nossa vida, para um conserto, um arrependimento, um recomeço às nossas vidas. Entre os livros da lei, no Pentateuco de Moisés, está escrito em Números 25, 3 ao 9. Enquanto Israel estava em Sitim, que significa repouso, descanso das acácias, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, castigue-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que punir aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isto, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Amados, o principal deus dos moabitas era Quemós. Mas Quemós não era o mais popular.
E Baal Peor tomava para si toda a glória do povo pagão. Do povo que não cria em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus libertador, o Deus providente, o Deus capaz de transformar, o Deus que poderia abrir o mar vermelho ao simples sinal do seu servo. Um Deus que fez Moisés ficar 40 dias na sua presença. O pastor John MacArthur certa vez afirmou que Deus julga o seu próprio povo antes de voltar a sua ira àqueles que não o adoram, ao povo pagão. Esta verdade que muitos cristãos hoje preferem ignorar cumpriu-se numa trágica etapa da peregrinação de Israel rumo à terra prometida. Eu refiro-me aqui ao episódio de Baal Peor, a condenação de Baal Peor, a tragédia, o caos que foi provocado, o grande desastre entre o povo de Deus. Os varões hebreus não foram apenas seduzidos pelas moabitas. Não, eles também se prostituíram. Eles também acabaram por adorar a horrenda divindade daquele povo pagão. O julgamento divino não tardou. 24 mil israelitas são exterminados pelo Deus que não pode aturar a impureza entre os seus filhos. Não pense que o culto de Baal Peor ficou só no passado. Muitos crentes hoje, sem o saberem, sem entenderem, estão convivendo com tal abominação. Muitos estão sendo amealhados, seduzidos e se entregam a estas paixões horrendas. Muitos estão colocando sua vida em um verdadeiro precipício. Baal Peor, o Deus da sensualidade. Quem era Baal? Era o Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa Senhor. Seus adoradores acreditavam que ele fosse o ídolo responsável pela abundância da terra, pela fertilidade do ventre, pela grande colheita. Em Peor, região de Moabe, havia uma versão local desta divindade. Conta a história que ela era adorada conjuntamente por moabitas e midianitas. Foi nessa localidade, em Sitim, bem defronte de Jericó, que Israel rompeu a aliança com o seu Deus, pondo-se a cultuar, a adorar permanentemente, a se entregar às paixões e o convite de Baal. Agora, como Baal era adorado, sendo o Deus da fertilidade, o seu culto era marcado pela crueldade e por uma devassidão que envergonharia até Sodoma e Gomorra. Em suas cerimônias, primeiro, havia sacrifícios de vítimas humanas. Segundo, orgias e o mais inimaginável desregramento possível. E, logicamente, os louvores a Baal. A entrega. A busca desenfreada por um Deus que não respondia, mas que exigia o sacrifício. Um Deus que os condenava. Um Deus que os sacrificava e suscitava o ódio e a dor. A idolatria e a prostituição em Israel condena este povo. A história é bastante conhecida. O rei Balaque de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Todavia, o profeta sabia muito bem que jamais poderia amaldiçoar um povo a quem o Senhor cobriu de bênçãos. A fim de não perder os prêmios e os favores do monarca, o profeta Balaão, desviando-se, mostrou-lhe que só havia um meio de levar Israel à maldição, ao anátema. Desse episódio, temos a concluir duas coisas básicas, mas importantes. Nem maldição, nem trabalho de macumba, de candomblé, de feitiçaria, de catimbó, nem qualquer poder sobre o povo de Deus poderá suplantá-lo, superá-lo. Não há maldição contra o povo que serve a Deus. No entanto, se nós deixarmos o contágio, a contaminação do pecado entrar pela porta da frente em nossas casas, em nossos lares, em nossa vida, se nós formos contaminados pelo pecado,
estaremos completamente expostos. O próprio Deus nos amaldiçoará pelo pecado. Foi o que aconteceu a Israel. A prostituição de Israel. Conforme nós podemos inferir, aqui deduzir, em Apocalipse 2, 14 e 17, Balaão sugeriu ao rei Moabita espalhar por todo o arraial hebreu, mulheres desavergonhadas e que estavam prontas, que elas levassem os israelitas, os jovens israelitas, à prostituição. Apocalipse 2, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Assim diz o Senhor. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Balaão sugeriu a Balaque uma estratégia diferente. Só assim o povo de Israel poderia se render e estar totalmente desprotegido e desprovido das bênçãos do Senhor. A idolatria de Israel. Da prostituição à idolatria bastou apenas um passo. Dentro em pouco já estavam os adoradores do único e verdadeiro Deus, saboreando as iguarias oferecidas a Baal Peor e a esse tributando honras, glórias e louvores. O autor sagrado assim registra o desregramento dos filhos de Israel. Moisés soube especificar o que aconteceu. E Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Números 25, 1 e 2. A maldição sobre os filhos de Israel. Deus não deixou-se escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Gálatas 6, 8. Ele envia uma praga tão virulenta entre o povo que em nenhum dia poderia escapar. Cerca de 24 mil pessoas foram condenadas à morte. Em Números 25, 9 ficou concluído que 24 mil pessoas pereceram devido à idolatria, ao pecado, à prostituição. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um grande prêmio para aqueles que seguem ao Senhor. Deus não estabelece negócio. Deus não trabalha com gente desobediente. A desobediência gera muitos problemas. A desobediência pode gerar muita dor de cabeça. A desobediência pode promover em sua vida dias trabalhosos, dias maus. Que doutrina era essa de Balaão? Não imagine ter a doutrina de Balaão se ela se limitasse àquele período da história de Israel. Nos dias de hoje, ela também está sendo expandida, publicada, promovida, seguida, pregada. Esse ensinamento foi encontrado na igreja de Pérgamo. E em nossos dias, continua a fazer os mesmos adeptos com o mesmo apelo. Apocalipse 2,14. Vejamos aqui algumas características dessa maldita teologia de Balaão. O pai da doutrina, não obstante o seu dom profético, trabalhava como um profeta, tinha dons proféticos. Balaão era um obreiro ganancioso e fraudulento. Diga-se de passagem, hoje a igreja está dia após dia promovendo os filhos de Balaão. Para aumentar os seus lucros, Balaão estava disposto a tudo. 2 Pedro 2,15. E foi visando o prêmio de Balaque que ele lhe ensinou a colocar tropeços diante dos filhos de Israel, dos filhos de Deus.
A doutrina de Balaão, a teologia de Balaão consiste em levar os filhos de Deus à idolatria, à fornicação, à prostituição, à dor, à rejeição, depois à condenação, à morte. E o culto a Baal? O culto moderno a Baal ainda existe. O velho Baal não ficou para trás. O velho Baal continua o mesmo. Tudo faz por induzir os santos à impureza. Seus profetas e adoradores também não mudaram. Vejamos a seguir agora o que os seus cultos, que ainda são manifestados entre nós nesses dias, fazem com aqueles que não se previnem. Pornografia. Não são poucos os filhos de Deus que se acham arruinados espiritualmente em consequência de revistas, filme pornográfico, vídeos pornográficos e muita orgia. E ainda existe uma defesa da fé, publicada por estes homens, adeptos da teologia de Balaão, de que nos tempos de graça o arrependimento vem em seguida. Tem gente programando o pecado e programando o dia do arrependimento também e do perdão, o dia da reconciliação. O Senhor não atura essas coisas. São abomináveis aos seus olhos. Ele é santo e de seus filhos exige vida santa e irrepreensível. Em Êxodo 19:6, há uma grande conclusão a respeito da pureza daqueles que seguem ao Senhor, de se manterem de forma irrepreensível, de buscarem, de separarem um tempo, de se tornarem separados para Deus. É chegada a hora de remirmos o nosso tempo, ao invés de o desperdiçarmos com filmes, com internet, com programas permissivos. Que tal passarmos a viver um tempo diferente, mas temporando e estudando a palavra de Deus? Este tem de ser o nosso compromisso. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Salmo 101:3. Leia Jó 31:1. Segundo, diversões carnais. Não são poucas as diversões que, à semelhança de Baal Peor, só trazem maldição e dolorosa consequência. Nós não podemos esquecermos os filhos de Eli, que sob a cobertura do ministério paterno, pecaram e levavam o povo a pecar, até que Deus os matou, em 1 Samuel 2:22. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar, não se deixa enganar. Infelizmente, nós somos obrigados a mencionar os shows promovidos em nossos púlpitos. Púlpito hoje se tornou em palco. Cantores e artistas dizendo-se evangélicos, mas flagrantemente divorciados da graça de Deus. Além de nos roubarem todo o tempo da palavra, arrastam nossos jovens a uma vida leviana e descompromissada com Deus. A Igreja do Senhor não necessita de artistas e de animadores de palco. Nós não precisamos de animadores circenses em nossos cultos, mas de homens, mulheres, jovens, crianças, comprovadamente santos, cheios do Espírito Santo, hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos voltar a tudo aquilo que o Senhor, no primeiro amor, colocou como semente em nosso coração. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos voltar o nosso ministério, a nossa vida, à palavra do Senhor, infalível, que nunca voltará vazia. Terceiro, namoros permissivos. Embora nós estejamos no terceiro milênio, na revolução de muitas coisas, na transformação, na evolução, os padrões bíblicos não mudaram. Pecado continua pecado. A Bíblia continua sendo a Bíblia. A palavra de Deus exige santidade e pureza de cada um de seus filhos. Isso significa que o namoro cristão tem de primar pela decência.
pelo recato, pela moderação, pela oração. Requer-se que os jovens cheguem virgens e castos ao casamento. Deus ama aquele que torna-se santo, aquele que busca santidade e separação. Pureza na alma e pureza no corpo. Sois agora templo, morada do Espírito Santo de Deus. Que tenham eles uma vida pura e santa. O Senhor haverá de julgar os fornicários e os que se prostituem. Apocalipse 21:8. Precisamos estar vivendo debaixo da cobertura da santidade do Espírito Santo. Não fujamos desse grande guarda-chuva de proteção. Quarto, roupas indecentes e lascivas. Deus exige que sejam as vestes dos seus filhos modestas. Ensinemos aos nossos jovens que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Uma grande recomendação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:9. Tenhamos a necessária coragem de mostrar-lhes aos jovens, à nossa geração, que as modas lascivas e sensuais são contrárias ao padrão que a palavra de Deus nos prescreve, estabelece. Cuidado! Deus não mudou. Você que está mudando. Você que está acompanhando a mudança, mas Deus não mudou. Deus não muda. Deus continua a exigir santidade e pureza de todos os seus filhos. Lembremos-nos da advertência do salmista. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa. Senhor, isso é para sempre. Salmo 93:5. Quinto ponto a ser observado: infidelidade conjugal. Numa sociedade permissiva e erotizada como a nossa, globalizada pelo erotismo, invadida, perseguida pelas más conversações, pelos dias tão trabalhosos e pelo investimento pessoal de Satanás em nos ver em queda, o adultério não é visto mais como algo reprovável, é algo praticamente aceitável. É tempo de graça, está repreendido no nome de Jesus. É toleravelmente aceito, é socialmente incentivado, é legalmente ignorado. A Bíblia não mudou, você foi quem mudou. Adultério é adultério, pecado continua sendo pecado. Pecado é pecado e não mudou. Ainda que busquemos justificativas teológicas, defesas da fé, meio como pano de retalho, esses comportamentos que fogem de tudo que a Bíblia nos ensina, a Bíblia não será alterada. A Bíblia continua sendo a mesma. Você é quem está tentando mudar. A Bíblia continua do mesmo jeito, mais poderosa ainda. Pode te fortalecer muito mais, pode te esclarecer muito mais, levar você a um conhecimento absoluto de tudo isso. Mas você é quem está tentando mudar. Vivamos Mateus 5:28. Vivamos Êxodo 20:14. Mais um ponto a ser observado: nossos jovens, nossa geração, nosso povo vive enebriado, envolvido, enlouquecido por fantasias sexuais, fantasias que fogem do controle racional, fogem do normal, fantasias que deturpam a personalidade e o caráter. Jó foi um homem que, apesar de todas as adversidades, obstáculos, problemas que se abateram sobre a sua vida, perseverou em sua integridade. O seu coração não era apenas puro, era casto, era inculpável. Veja o que diz ele: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31:1. O patriarca não alimentava qualquer pensamento lascivo ou adúltero. Ele não se dava às fantasias sexuais que na palavra de Deus recebem outros nomes como adultério, concupiscência,
concupiscência dos olhos, impureza das mãos. Tire a lepra de suas mãos. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Mude a sua vida. Volte-se para o Deus verdadeiro, o Deus que te quer em santidade absoluta, vivendo irrepreensivelmente diante dele. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, e ele te responderá. Senhor, coloca em mim um coração novo. Senhor, cria em mim um coração inabalável, um espírito inabalável, inatingível. Baal Peor é uma coisa vergonhosa. Oséias 9:10 diz: os que participavam desse culto pereceram. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todos os homens que seguiam a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Deuteronômio 4:3. A Bíblia é clara quanto a todas as suas reivindicações, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando Paulo escreve à igreja da Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 4:3, existe um alerta, uma chamada, um cuidado: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Cuidado. Pecado continua sendo pecado. Volte-se para o Senhor. Se você está precisando de reconciliação, faça-o agora. Aonde você está? Como está? Do jeito que você está. Venha sem demora. Porque Deus quer te transformar em grande instrumento de sua obra, do seu trabalho, em um grande combatente do Evangelho. Do jeito que você está, você vem. E você ficará do jeito, no prumo, na certeza que Deus te levará à posição que Ele quer te preparar e te colocar. Venha do jeito que você está, para ficar do jeito que Deus quer te colocar. Mas não se esqueça, você é quem está caminhando para uma jornada de mudança. Você é quem está querendo mudar. A Bíblia continua a mesma. Deus continua o mesmo Deus, que não mudou. Deus continua o mesmo Deus, que te contempla, que te acompanha. O mesmo Deus que espera por uma decisão sua, hoje, agora. Cuidado, pecado continua pecado, meu irmão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a vida para aqueles que creem convictamente nele e serão salvos. Pelo nome de Jesus, que esta mensagem transforme a tua vida, que esta mensagem seja edificante à tua vida, que essa mensagem seja a sustentação para uma nova decisão em sua vida, para um recomeço, que seja o chão para que você hoje diga: eu estou mudando no nome de Jesus, e eu fugirei do pecado, fugi do pecado, fugi do mal, resisti ao mal, e ele se afastará de vós. Tudo passa, tudo muda, menos a palavra de Deus. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nosso Deus, essa nunca passará. Participe você também e sua família dos nossos cultos de adoração e celebração ao nosso Rei Jesus. Igreja Evangélica do Espírito Santo, IES, fica no bairro de Parangaba, na rua Leonel Chaves 136. Estamos aguardando a sua visita. Traga a sua família. Venha, vamos juntos celebrar o nome de Jesus e fazer parte deste grande avivamento ali na Igreja Evangélica do Espírito Santo. Um momento de renovo, uma nova história o Senhor está escrevendo para todos aqueles que estão buscando ao Senhor Jesus. Nossos cultos às terças, quintas e sextas às 7:30 da noite. E aos domingos a partir das 6:30 da noite, o grande culto de celebração e adoração. Traga sua família, traga seus amigos,
Venha, vamos juntos celebrar e adorar o nome de Jesus. Eu aguardo você. Rua Leonel Chaves, 136, por trás do supermercado Super Lagoa. Venha fazer parte deste grande avivamento.